Hoje nós estamos falando aqui sobre a possibilidade de prosperar na crise. Estamos conversando com o professor Luiz Eduardo Zogaib, que é consultor do SEBRAE, e está avaliando conosco essa situação, né? O Brasil se alterna, a cada instante tem uma crisezinha, né, para animar o show. E aí o que acontece? As pessoas ficam preocupadas, porque emprego em jogo e uma complicação tem de ter criatividade, né? O senhor vinha dizendo até que as pessoas, os empresários, os executivos têm que se reinventar ou reinventar os seus processos produtivos. Sim, na verdade isso é uma demanda natural do próprio processo econômico. A necessidade da empresa de adequar continuamente a sua oferta por meio de serviços e produtos ao mercado em geral. Conforme o mercado vai se transformando, os empresários eles têm que perceber as necessidades de mudança, né? Os empresários que não perceberam a necessidade de mudança quando os homens começaram a deixar de usar chapéu lá no começo do século passado, eles acabaram perdendo mercado. Isso é uma dinâmica natural da economia. O empresário ele tem que ser criativo no sentido de gerenciar muito bem a oferta e também na parte de como fazer aquela oferta chegar ao mercado por um preço interessante que gere valor para o consumidor e que gere valor para a empresa. Professor, nós temos aqui algumas direções para quem quer prosperar na crise. Eu queria que o senhor falasse sobre elas. Proteja seu fluxo de caixa. Eu costumo dizer que o fluxo de caixa é a parte mais importante da empresa, uma das, para falar a verdade. A questão do fluxo de caixa é importante porque é o seguinte, as empresas não quebram porque elas não têm dinheiro. Elas quebram porque elas não têm fluxo de caixa, geralmente. O que acontece é que algumas empresas, por exemplo, elas investem muito em ativos fixos, como propriedades, imóveis, às vezes muito em máquina, equipamento, veículos, e elas acabam engessando a sua flexibilidade em termos de caixa. Fluxo de caixa, então, seria liquidez? Ter liquidez. Ter liquidez. Uma empresa que ela não tem liquidez no dia 5, ela não consegue pagar fornecedor, ela não consegue pagar matéria-prima, ela não consegue pagar folha de pagamento. Se ela não consegue fazer esses pagamentos, o que acontece? O funcionário não vai trabalhar, o fornecedor suspende as entregas e automaticamente você deixa de ter produtos e serviços, que nada mais é do que o oxigênio da empresa que precisa ser renovado todo dia. Verdade. Gerencie seu estoque. Gerenciar estoque é uma coisa também importantíssima, porque uma grande parcela do capital das empresas está no estoque. Então, se você tem um estoque relativamente baixo ou num nível aceitável, você tem um maior poder de competitividade. Você não precisa jogar no preço dos seus produtos aquela taxa de carregamento do seu estoque. Então, gerenciar estoque é uma coisa que permite à empresa ela ter eficiência. Além disso, tem uma outra questão. Quando os estoques incluem produtos perecíveis ou produtos de alta tecnologia, coisas que são substituídas rapidamente ou que estragam rapidamente, o estoque pode ser uma perda significativa para a empresa. Outra coisa que acontece muito, primeira coisa é cortar a propaganda, a publicidade. E eu acho que isso aí, a crise impõe que o camarada continue promovendo o negócio dele, ou não. Pode ser uma péssima decisão. Por quê? Porque você está cortando justamente aquilo que promove a sua imagem em relação às outras empresas, aos outros negócios. E é preciso enxergar marketing e propaganda como um investimento e não como um custo. É muito mais fácil você gastar uma determinada quantidade, mas ter um retorno sobre aquilo, do que ficar economizando dinheiro e não ter retorno algum. Professor, buscar um diferencial na produção e se concentrar nele é um bom caminho? Sim, é um ótimo caminho, né? É natural do ser humano buscar aquilo que é diferente. Todos nós, quando vamos comprar algo, a gente quer ver uma coisa que é diferente da outra, que agrega mais valor. E ter um diferencial é o que atrai o cliente, é o que faz com que ele pague muitas vezes mais por um produto ou um serviço. Alguns diferenciais, às vezes, são muito fáceis de serem trabalhados e são até custo zero. Atendimento, por exemplo. Ter qualidade no atendimento, ter velocidade de resposta, rapidez na produção, são coisas que
não necessariamente envolvem investimentos monetários. No caso, então, para quem está aí vivendo essa crise, em breves palavras, o seu conselho. Lute, se reinvente, busque novas oportunidades, busque se capacitar, né? É um ótimo momento, muitas vezes, para você ver as coisas sobre uma outra perspectiva, tentar criar algo novo, entender como as transformações, como as mudanças no ambiente econômico estão ocorrendo e como você pode usá-las a seu favor, criando uma oportunidade, um negócio em cima daquela oportunidade que está se abrindo. Eu acho que eu sou brasileiro, né? A gente não desiste nunca, né? E você estava falando de crises e eu estava pensando que quando eu era empresário, eu fui empresário há muito tempo, eu passei por crise da Coreia, crise do México, né? Depois teve a época da primeira eleição do Lula, que o dólar disparou. Quer dizer, sempre nós tivemos crise. Nós somos um país relativamente jovem, uma economia capitalista jovem. Não temos uma maturidade ainda tão grande de mercado, né? A gente tem crises, talvez seja até um ciclo natural de desenvolvimento da nossa economia, passar por essas crises. Mas eu sou um otimista dos bons. Eu acho que a gente tem que batalhar, tem que lutar e procurar fazer um país melhor por meio de empresas, produtos, serviços, desenvolvimento econômico. E nisso o empreendedor tem uma tarefa fundamental, ele é a força motriz da economia. Sem empreendedor não tem emprego. E sem propaganda, meu amigo, você que está aí no seu negócio enfrentando dificuldade, sem propaganda não há prosperidade, viu? Mas você pode prosperar na crise, seguindo os conselhos que foram passados aqui.